Bom dia, pessoal do 7º ano C&D de Ciências. Tem uma apostila e eu vou explicar algumas partes, algumas atividades resolvidas que tem que vai ser entregue na apostila a vocês. E a atividade também. Deem uma olhada primeiro na apostila, depois é que vocês respondem às atividades. Alguns estão respondendo de qualquer jeito, aí também não estão acertando nada. Eu estou enviando novamente e alguns estão enviando a mesma foto que eu enviei com a maioria das questões erradas. Aí tu não tem o que fazer mais não, né? Aí eu coloco uma observação que não fez a atividade, certo? Então vamos procurar observar a atividade direitinho. Tem algumas questões resolvidas, alguns probleminhas que eu vou explicar esses probleminhas. Aí vocês tentem resolver, aí depois enviam, tá certo? Então vamos lá. Tem uma apostila que tem dois assuntos. Essa primeira parte que é máquinas simples, o que são, tipos e exemplos. Funcionamento das máquinas simples, que são alavancas, os tipos de alavancas, roldanas, associação de roldanas e o plano inclinado. Depois eu vou explicar uma parte sobre essa associação de roldanas, certo? Então essa aí é a parte de máquinas simples na apostila. Aí tem a outra parte que é história dos combustíveis e das máquinas térmicas. Aí vem a história dos combustíveis, aí máquinas térmicas, a introdução, aí máquina a vapor, aí tem um exercício resolvido. Esse exercício resolvido eu vou explicar ele, que tem algumas questões para vocês resolverem, semelhantes, né? Só muda os números. Essa primeira parte aqui sobre associação de roldanas. Aqui nós temos, são usadas quando há necessidade de erguer objetos muito pesados. Quando o sistema é formado por uma roldana fixa e diversas móveis, né? Então nessa questão aqui de associação de roldanas, nós vamos ter uma roldana que é fixa e nós poderemos ter uma ou mais que serão móveis, certo? Então é uma fixa e as outras serão móveis. Determinamos a força a ser aplicada dividindo a força resistente por 2 elevado a n, onde n será o número de roldanas móveis do sistema. Então, por exemplo, se o sistema tiver uma roldana móvel, então vai ser 2 elevado a 1. Se tiver 2 roldanas móveis, será 2 elevado a 2. Se tiver 3, será 2 elevado à terceira potência, certo? E assim sucessivamente. Veja nos exemplos abaixo algumas situações. Primeiro, na letra A, nós temos apenas uma roldana fixa. Nesse caso dessa roldana fixa, a força que vai ter que ser empregada para levantar esse peso terá que ser igual a ele, né? Seria a força resultante, né? A força resistente terá que ser igual a ele, a esse peso aqui, que aqui é a roldana fixa. Na B, eu tenho uma roldana fixa e tenho uma roldana móvel. Nesse caso aqui, você vai dividir a força por 2, né? Ou seja, você vai exercer a metade da força para levantar esse objeto aqui, o peso desse objeto. Você vai exercer a metade da força, devido a ter uma roldana fixa e uma móvel, né? Então, nesse primeiro caso aqui, a força é igual a resultante. Nesse caso aqui, no segundo, na letra B, a força é igual a resultante dividido por 2. Ou seja, você vai aplicar uma força a metade dividido por 2 com relação a esse peso aqui, certo? Por ter uma fixa e uma móvel. Na C, nós temos uma fixa e 2 móveis.
Então, no caso, vai ser a força dividido pela resultante. Aí aqui é 2 ao quadrado, certo? Esse 2 é o total de duas roldanas, né? Nesse aqui é só uma, seria 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a ele mesmo, a 2. Como são duas roldanas fixas, uma fixa e duas móveis, agora vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4, certo? Então, quando tiver duas roldanas móveis e uma fixa, a força que vai ser aplicada vai ser dividida por 4, certo? Então, essa resultante aqui você divide por 4. A força que vai ser aplicada para levantar esse peso aqui vai ser dividido por 4. Quando eu tenho uma fixa e 3 móveis, vai ser a força aplicada vai ser a força resistente dividido por 8. Né? Por que apareceu esse 8? A força é igual a força resistente dividido por 2 a terceira, 2 elevado ao cubo. Por que 2 elevado ao cubo? São as 3 roldanas móveis. Né? Então, coloca 2 ao cubo. Então, nós vamos ter R é igual a 2 elevado ao cubo, 8. Né? Então, essa força que vai ser aplicada vai ser dividida por 8. São 3 móveis, então 2 a terceira. A força resultante dividido por 2 a terceira. 2 a terceira é o 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É isso? Se eu tivesse um exemplo por exemplo, aqui. Um exemplo eu tivesse 4 roldanas móveis e uma fixa. Como eu teria aqui? F é igual a R dividido por 2 a quarta. Né? 2 elevado a quarta potência. Então, eu teria R igual 2 elevado a quarta, eu vou multiplicar o 2 4 vezes. Não é 2 vezes 4, 8 não. É 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, se tivessem 4 roldanas móveis e uma fixa, eu iria dividir a força resultante por 16, certo? E assim sucessivamente, certo? Se fosse 5, eu ia dividir por 2 a quinta, que dá 32, e assim sucessivamente. Então, quanto maior o número de roldanas, menor vai ser a força aplicada, não é isso? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Aqui está explicando novamente, como eu falei. Em A roldana é fixa. E já vimos que esse tipo de roldana não produz alteração na intensidade da força a ser aplicada. Portanto, para um peso R, será preciso aplicar uma força F, de valor igual. A força é igual a R, a resultante. Não é isso? Então, se tiver só uma, como a gente viu, tendo só uma fixa, a força que você vai ter que aplicar vai ser em relação ao peso que está sendo levantado. Em B, temos um sistema com uma roldana fixa e uma móvel. Não é isso? Na B eu tenho uma fixa e tenho uma móvel. Na A só tem uma fixa. Então a força que você vai ter que exercer para levantar o peso vai ser igual a ele. Né? Essa força resistente. Aqui em B temos um sistema com uma roldana fixa e uma móvel. Né? Em B nós temos a fixa e temos a móvel. Nesse caso aqui, então RR é 2 elevado a 1. Esse 1 representa o que? A roldana que é móvel. Não é isso? 2 elevado a 1, 2. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Né? A força a ser aplicada será 2. Aí nós temos aqui F igual a 2. Ou seja, a metade do peso do corpo. Então, se a roldana tiver, o sistema aqui tiver uma roldana fixa e uma móvel, você vai exercer a metade da força para levantar o objeto. Isso vai dividir por 2.
Em C, o sistema é formado por uma roldana fixa e duas móveis. Em C, aqui eu tenho uma fixa e tenho duas móveis. Por isso teremos 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 vezes 2, 4. Né? A força aplicada deverá ser de 7. F, aqui seria como uma letra grega, certo? Ou seja, terá 1/4 do peso do objeto, certo? Finalmente, em D, a força deverá ter 4/4. Intensidade de 2 ao cubo. Porque há 3 roldanas móveis no sistema. Então a força a ser aplicada terá intensidade de F, aí aqui é uma letra grega, certo? Aqui como foi representado por um número 7, certo? Que não está representando, poderia ser uma letra grega também, certo? Aí aqui, isto é 8 vezes menor que o peso do objeto, aqui 8. Então aqui nós temos, quando tem 3 móveis, você vai ter quem? Vai ter 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo é 8. Então você vai dividir a força resistente por 8. Né? Ou seja, você vai aplicar uma força 8 vezes menor para conseguir erguer esse peso. Né? Aqui abaixo nós temos outras composições usando roldanas nos navios e guindastes do cais dos portos. Essas combinações ajudam a movimentar cargas de muitas toneladas. Com relação às roldanas, né, que ela pode ser utilizada em portos e cais, né, que conseguem movimentar grandes toneladas, nós temos aqui falando sobre Arquimedes, né, que ele utilizava, conseguiu desenvolver vários equipamentos, várias máquinas e conseguiu por vários anos proteger a sua cidade, que era Siracusa, né, de ataques de outros povos. Aí tem aqui um pouco falando sobre a história dele. Né? Segundo escritos históricos, Arquimedes teria montado uma associação de roldanas, talha de Arquimedes, e arrastado sobre a areia da praia um navio de modo tão suave que o próprio rei de Siracusa teria puxado a corda sozinho, fazendo o navio mover. Segue abaixo a figura ilustrando tal feito. E o endereço eletrônico onde se encontra possível figura. Então aqui, ele fez uma combinação de roldanas, né? Tem a móvel e as fixas, que fez com que apenas uma pessoa puxando conseguiria mover esse navio, né? Ou seja, estacionar ele, tirar ele da água. Aí abaixo nós temos a morte de Arquimedes de Siracusa. Morreu com 75 anos. Quem foi? Foi um matemático, físico e inventor grego. Foi um dos mais importantes cientistas e matemáticos da antiguidade. É também lembrado por ter descoberto o princípio da flutuação, enquanto tomava banho. Princípio esse que permite a construção de grandes embarcações capazes de velejar sem afundar. Nascido 287 a.C., em Siracusa, na época colônia grega. Morte 212 a.C., na Siracusa. Causa da morte: assassinado, ferido por uma lança. Aí uma observação aqui. Tem vários boatos com relação a sua morte. Né? Durante a Segunda Guerra Púnica, Siracusa foi invadida por Roma.
Arquimedes foi morto por engano por um soldado romano, apesar dos soldados terem ordens explícitas para defendê-lo, já que os romanos tinham uma enorme admiração por ele. Disse que, quando os soldados romanos invadiram a praia de Siracusa, encontraram um velho senhor, o próprio Arquimedes, desenhando círculos na areia, sem imaginar que esse era o gênio responsável pela criação das poderosas armas cililianas. Assassinaram-no quando ele se negou a obedecer às suas ordens, porque não queria ver perturbado o raciocínio que seguia nesse momento, né? Então, conta a história, tem livros bem antigos que contam que ele estava desenhando no chão e um soldado deu ordem a ele para se render e ele estava distraído e nem ligou. Então, o soldado lhe transpassou com a espada, né? Aí tem várias histórias contando sobre como foi o seu fim. Só que foi uma grande perda para a história, né? Ou seja, para a humanidade, devido aos grandes conhecimentos que ele tinha e morreu e muita coisa levou junto com ele.